Bom, quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 11, verso 14. Provérbios 11, 14. Diz assim a palavra de Deus: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Até aqui vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que de fato nós estejamos sensíveis à Tua palavra aqui essa tarde, e que o Teu Espírito possa nos fazer entender as verdades que serão apresentadas a partir dela, e essas verdades elas possam fazer sentido para nós, não apenas intelectualmente, mas que o nosso coração se apegue a essas verdades, possamos viver por elas, de modo que traz alegria ao Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre a necessidade de aconselhamento. A Bíblia, ela fala muito sobre aconselhamento. Na verdade, Paulo, lá em Romanos capítulo 15, verso 14, ele vai dizer: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Há uma expectativa de que nós, no nosso meio, sejamos capazes de aconselhar uns aos outros, a fim de que cada um de nós seja transformado, seja corrigido, seja conformado à imagem de Jesus e assim traga glória ao seu nome. Então eu quero falar um pouco hoje sobre isso, sobre a necessidade de aconselhamento bíblico. E Provérbios, ele tem muito a dizer também sobre essa necessidade, tá? Nós vamos ver aqui hoje, basicamente, duas questões que Provérbios coloca para nós acerca do aconselhamento bíblico. E a primeira é um encorajamento que Provérbios nos dá para buscarmos aconselhamento. Provérbios nos encoraja a buscarmos aconselhamento, tá? E ele nos apresenta várias razões para isso. A primeira que nós vamos ver aqui é, por exemplo, quando estamos diante de grandes projetos. Aqui o texto que nós lemos, capítulo 11, verso 14, ele diz: sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Então, nota o que ele está colocando aqui. Talvez na sua versão diga, o povo cai, ou a nação cai. Ele está falando sobre a responsabilidade de liderar todo um país, né? Como era a responsabilidade, por exemplo, dos reis, nos dias aqui de Provérbios, né? Do povo de Israel, ok? Então, ele diz que é necessário, para que esse povo seja conduzido de uma maneira correta, em segurança, é necessário muitos conselheiros, uma grande responsabilidade, um grande projeto, exige aqui que se busque muitos conselheiros. Sem uma liderança sábia que aponte o caminho, o resultado aqui é ruína, é queda. Talvez uma ilustração para nós aqui seria essa figura da ruína, essa figura da queda, era uma cidade completamente, com seus muros completamente derrubados, completamente sem proteção, completamente ali à mercê dos ataques e da conquista do inimigo. Pense, por exemplo, lá em Jericó, né? Seus muros derrubados ali, totalmente, como é que é a palavra que a gente coloca? Esqueci agora da palavrinha. Mas enfim, completamente ali à mercê dos ataques do inimigo, sem defesa, pronta ali para ser tomada, destruída, arrasada. Essa é a figura aqui, de alguém que tenta organizar, que tenta liderar, que tenta assumir a responsabilidade por um grande projeto e não busca muitos conselheiros, ok? Eu também me lembro aqui da figura do livro de Juízes, por exemplo. Nos tempos, né, dos juízes,
O que você tinha era um momento histórico onde não havia liderança em Israel. E o texto diz que cada um fazia o que lhe parecia bem aos próprios olhos. Cada um fazia o que dava na sua cabeça. E o resultado era catástrofe após catástrofe. Quando você lê o livro de Juízes, o que você vai perceber lá é os maiores absurdos acontecendo. Por quê? Cada um estava andando por si, cada um vivia ali sem conselho, sem liderança, sem absolutamente nada. E se envolvia em ruínas, em situações absurdas. Quando melhorava, quando aparecia algum juiz lá para tentar liderar o povo, aconselhar o povo, guiar esse povo no processo. E é interessante que o texto coloca para nós aqui que não apenas precisa de um líder, precisa de muitos conselheiros. Esse projeto grandioso aqui da cidade precisa de muitos, né? Sem muitos conselheiros. A ideia aí, o finalzinho do verso 14, né? Sem diretrizes, ou seja, sem uma liderança, a nação cai. O que a salva é o quê? Ter uma liderança? Ter muitos conselheiros. Então note a importância aqui de ter muitos conselheiros. Moisés, um homem de Deus, a quem Deus se revelava, uma das maiores figuras dentro da nação de Israel, dentro do povo de Israel, chegou um momento que esse homem não conseguia, não sabia como dar conta das necessidades, das demandas do povo. O que aconteceu? Ele recebeu um conselho. Jetro, seu sogro, chegou para ele e disse: você tem que estabelecer outras lideranças, você tem que ter mais gente aqui aconselhando o povo, cuidando das necessidades do povo, a fim de que você possa conduzir essa nação. Um grande projeto, uma grande responsabilidade. Há uma necessidade de muitos conselheiros. Quanto maior o projeto, mais conselheiros você vai precisar, porque geralmente mais áreas você vai ter que lidar e a gente não sabe de tudo. A gente não conhece tudo. A gente precisa de outras pessoas nos ajudando, outras pessoas nos aconselhando nas mais diversas questões. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. A igreja, por exemplo. Eu estou aqui pastoreando essa igreja. Eu me dediquei ao longo de anos estudando teologia, tentando entender melhor o que a palavra de Deus dizia, a fim de que eu pudesse conduzir o povo de Deus por meio da palavra. Mas isso é suficiente? Não. Eu preciso de muitos conselheiros, porque são tantas as demandas do ministério da igreja, são tantas as áreas sobre as quais eu não sei absolutamente nada ou quase nada, que eu preciso de muitos conselheiros para desempenhar o meu papel de liderar o povo de Deus. Por exemplo, eu não estudei construção civil, e a gente vai construir em breve o nosso prédio, para nos abrigar, né? Para a gente não ter que ficar mais como nômade, né? Indo de um lugar para outro. Eu estava até dizendo para os irmãos, na próxima reunião da Assembleia, eu estava quase pensando em sugerir para a gente construir um tabernáculo móvel, né? Igual o povo no deserto. Onde a gente para, a gente monta o tabernáculo. Mas, se Deus quiser, vai ser preciso não. Então, eu vou simplesmente chegar lá no nosso terreno e dizer assim: bora irmão, nós vamos cavar aqui, joga umas pedras aqui, bota um cimento, né? Começa a botar um tijolo em cima do outro que vai dar certo. Não. Daqui a pouco a gente entra lá, o negócio cai na nossa cabeça, né? Precisa de conselho, precisa de gente que entenda dessa área. Gente que conheça realmente essa área. A gente se reúne, por exemplo, aqui, né? Eu não entendo muitos equipamentos de som que às vezes a gente precisa utilizar. Aí eu tenho que entrar em contato com os irmãos, perguntar: ei Abel, ei Mateus, né? Qual é o que tu acha melhor? O que está precisando? O que tu acha que a gente deveria adquirir aqui? Preciso de conselho de pessoas que entendam mais do que eu naquela área. Questão da própria administração da igreja, a gente tem uma tesouraria, a gente tem pessoas, né, cuidando aí das finanças da igreja, prestando contas. Então, quando a gente vai tomar alguma decisão, às vezes, né, uma decisão que necessita assim, de uma soma um pouco maior, por exemplo, comprar um terreno, não é uma decisão que eu tomo só, eu preciso de conselhos, eu preciso estar junto com os irmãos. Por quê? Porque às vezes tem algo que eu não estou vendo. Às vezes tem algo que eu não estou percebendo. E quando a gente está junto, né, quando a gente está ali pensando junto, a gente consegue enxergar melhor a questão. E assim vai, várias as áreas. Né? Os diáconos que me ajudam tanto aqui na igreja, geralmente às vezes eu vou precisar tomar uma decisão sobre alguma coisa, compartilho com os irmãos, porque às vezes eles vão perceber algo que eu não percebi. Então são tantas as áreas que a gente precisa realmente de conselho. Senão, no final das contas, a gente vai se dar mal. Dá uma olhadinha comigo aí em Provérbios 15, verso 22. Olha o que o texto diz.
Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, aqui, a falta de conselhos, por que a gente precisa de conselho, mais uma vez? Primeiro, a gente já viu aqui, a gente precisa de conselhos, porque quanto maior o projeto, mais áreas para a gente ali ter que resolver, ter que administrar, e a gente não vai entender sobre tudo. Mas a segunda razão por que a gente precisa de conselho é porque a falta do conselho ela pode nos prejudicar drasticamente. É isso que o texto está dizendo aqui. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho. Fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, por que os planos fracassam por falta de conselhos? Primeiro, porque você acaba desprezando a sabedoria acumulada. Tem pessoas que entendem melhor do que você sobre muitas áreas. E aí você acaba não ouvindo quais foram os erros e acertos que essas pessoas tiveram ao longo do caminho, que podem te ajudar a não cair nos mesmos erros e acertos. Ou pelo menos não cair nos mesmos erros, né? Mas andar pelos mesmos acertos. Você acaba deixando de pegar aquelas dicas preciosas, valiosas, aqueles atalhos que vão te ajudar a fazer com que a obra ela acelere, o processo corra mais rápido do que se você fosse na tentativa e erro. Tem alguém que já foi por esse caminho antes de você e que pode te dizer como é que as coisas funcionam, como é que o caminho pode se tornar melhor, como é que você pode evitar problemas que essa pessoa às vezes teve que enfrentar porque não teve conselho, porque não soube disso antes. Os conselhos, eles ampliam a tua visão. Eles te ajudam a ter uma percepção das coisas, a olhar para as coisas de uma maneira que você nunca tinha visto antes e nunca tinha pensado antes. É outra pessoa que está olhando para aquilo ali e que pode te ajudar. Eu estava esses dias agora lá em Aquiraz e estava conversando com um irmão lá da igreja de Aquiraz. E ele estava mostrando para a gente toda a parte de revestimento acústico que eles tiveram que fazer na igreja. Quem foi em Aquiraz antes disso, né, depois que eles construíram um prédio lá, viu que era horrível o som. O eco era muito grande e a gente não conseguia entender direito. Eu preguei lá nesse período e assim, pregar era uma coisa, meu Deus, será que esse povo está entendendo o que eu estou falando? Porque o eco realmente era algo terrível. Então eles tiveram que investir nisso. E aí eu estava falando para o irmão lá, olha, quando a gente for construir a nossa igreja, estou pensando em colocar o forro de isopor, que eu já vi em alguns ambientes de teatro, alguns ambientes assim onde tem uma maior concentração de pessoas, eu sei que aquilo ajuda o som não bater e voltar, não ficar com esse eco tão grande. Então, eu estava ali observando as coisas, tentando olhar para como as coisas funcionam e dão certo em alguns ambientes, e já planejando, né, usando isso daí para quando a gente for construir a nossa igreja, nosso prédio. Só que aí o irmão disse assim uma coisa para mim, ele disse, pastor, faça uma coisa, consulte um engenheiro de som, consulte um técnico de som, porque eu já me dei mal muitas vezes tentando ir pela minha própria experiência. Alguém me falou carpete, alguém me falou isopor, alguém me falou que basta botar isso, aquilo, outro, e no final das contas a gente acaba gastando mais, a gente acaba caindo em problemas que a gente evitaria tudo isso, seria muito mais barato se simplesmente a gente tivesse consultado alguém que realmente entende da questão. Então, conselhos. O que ele estava me dizendo em outras palavras é, busque conselho de quem sabe, de quem entende. Não vá tentar ir pelo seu achismo, né? Pelo que você acha, pelo que você pensa, viu em outro lugar. Então, muitos conselheiros, o texto diz aqui, né? Sem conselho, a gente se dá mal, mas muitos conselheiros podem nos ajudar a ter sucesso, ou seja, a fazer com que aquelas coisas deem certo no final das contas, os planos deem certo. Os conselheiros eles vão tirando aqueles pontos cegos, aquelas áreas do nosso problema ali que a gente não está enxergando, ok? Agora, por que algumas pessoas, elas têm problema em pedir conselhos? Por que algumas pessoas, elas têm problema realmente em buscar, ou às vezes não aceitam conselhos? Dá uma olhadinha comigo, Provérbios 13, 10. Olha o que o texto diz. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Nota aqui que o orgulho está sendo contrastado com o que aqui?
com o sábio que busca conselhos. Muitas pessoas têm dificuldade, é o que o texto está dizendo aqui para nós, de buscar conselhos, de aceitar conselhos, porque elas são orgulhosas. O orgulho pode te prejudicar, te impedir profundamente na tua vida, simplesmente porque ele produz no seu coração uma ideia errada acerca de você mesmo. Uma ideia, muitas vezes, de autossuficiência. Algumas pessoas, elas querem passar a imagem de superioridade. E por isso elas não admitem pedir conselho. Elas querem passar a imagem de que elas já sabem de tudo. Então, se eu sei de tudo, como é que eu vou atrás de conselho? Para elas é humilhante chegar para uma pessoa e dizer: ei, vem cá, como é que tu faz assim? Me dá uma dica disso daí. Como é que eu posso melhorar nisso? Eu vejo que você tem feito e tem sido legal. Me dá uma dica de como eu posso melhorar. Para elas isso é humilhante, por quê? Porque é um reconhecimento de que ela não sabe de tudo. É um reconhecimento de que, por exemplo, tem gente que está fazendo algo melhor do que ela. Isso é orgulho, é soberba. É entender-se como autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Eu sou o cara, eu sei fazer as coisas. E as pessoas precisam olhar para mim e ver isso e reconhecer isso, por isso eu não posso demonstrar fraqueza pedindo conselho. O resultado qual é que o texto coloca para nós aqui? É briga, contenda. Por quê? Por causa da própria atitude do orgulhoso. O orgulhoso, ele vai ignorar pessoas que tentam dar conselho para ele. Você chega para aconselhar o orgulhoso, ele vai dizer: você está querendo me ensinar? Você pensa que é quem para me ensinar? Eu já sei. Não preciso não, eu já sei como é. Não, beleza, eu sei como é. Ele vai agir de tal forma que muitas vezes ele vai desprezar a outra pessoa que está tentando fazer só o bem para ele. Ele vai se zangar, se irar, porque ele acha que o outro está querendo se apresentar como melhor do que ele, porque está vindo dar um conselho para ele. Está querendo pisar nele. Então, por causa do seu orgulho, o que ele vai fazer? Ele vai criar relacionamentos ruins com as pessoas. Ele vai criar atritos, confusão, briga, essa é a ideia. E é muito interessante que Provérbios vai nos mostrar que quem não busca conselho é um tolo. Olha aí, Provérbios 15, 12. Volta lá para Provérbios 15, olha o verso 12. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. O sábio, o cara que podia ajudar, facilitar a vida dele, ele não procura ajuda, ele não procura conselho. Ele fica com raiva de quem tenta corrigir ele, de quem tenta aconselhar ele. Por quê? O texto diz: porque ele é um zombador. Quem tem acompanhado a nossa série em Provérbios já viu essa figura do zombador aparecer em outros lugares, né? A Bíblia ela começa falando do tolo. O tolo é o cara que ele é inexperiente, mete os pés pelas mãos, não tem sabedoria, aí ele toma decisões imprudentes, apressadas, sem considerar as coisas. Mas o zombador, ele é um upgrade do tolo. Ele é pior. O zombador é o cara, esse orgulhoso, que ele já se acha superior a todo mundo. E aí ele sai brigando com quem tenta ajudar ele, desprezando quem tenta corrigir ele. Você está querendo dizer que eu estou errado? O cara vai se dar mal no final. Mas ele acha ruim que as pessoas estão alertando ele. Então aqui é um tolo que não procura conselho. E por outro lado, o contrário disso, olha aí, Provérbios 13, 10. A gente já leu, o orgulhoso só gera discussões. Agora, olha o final. Mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O sábio busca conselho. A gente tem às vezes uma ideia de que o sábio é o cara que já sabe de tudo. Não. O sábio é o cara que reconhece o que ele não sabe. O sábio é o cara que ele reconhece exatamente isso. Tem áreas na vida dele que ele não sabe. Tem muita coisa que ele não sabe. E tem coisas que ele sabe, mas pode se enganar. Pode estar com a percepção errada sobre aquilo. E qual é a maneira de ele não se dar mal? É por isso que ele é sábio. Ele vai buscar conselhos. Ele vai buscar pessoas que ele sabe que têm capacidade e que podem ajudá-lo naquelas questões. O sábio, sabedoria está com quem busca conselhos.
Olha, capítulo 12, verso 15. O caminho do insensato, do tolo, parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Eu me lembro que uma vez eu cheguei para uma pessoa, para aconselhar a pessoa, eu disse para a pessoa, olha, você está errado, cara. Esse caminho que você está tomando aí, esse caminho não é bom, esse caminho vai te prejudicar. E aí a pessoa olhou para mim e disse assim, eu estou tão certo que eu não preciso nem repensar. Porque eu tinha dito assim, repense, eu estou tão certo que eu não preciso nem repensar. Eu disse para a pessoa, cara, todo mundo está olhando para ti e está vendo que está errado, porque muitas pessoas chegaram para ele, outros pastores chegaram para a pessoa e apontaram o erro. E ele continuava, não, é porque você não entende o contexto. Eu, cara, só tu entende esse contexto. Todo mundo ao redor olha e diz, cara, está errado isso aí. Mas você está certo e todo mundo está errado. Por que isso? Porque o tolo acha que o caminho dele é sempre o correto. É sempre o justo. Ele está certo sempre. Os outros é que estão errados. O sábio ouve conselhos. O sábio, ele desconfia dele mesmo. Ele desconfia dele mesmo. Você já se enganou na vida? Pois é. Quem nunca, né? Achou. A nossa própria, os nossos próprios olhos nos enganam às vezes, né? Achou que tinha visto um negócio, quando foi olhar, não tinha visto. Não era daquele jeito. Então, o sábio, ele já percebeu, eu sou falível. Eu sou falível. Eu posso errar, eu posso tropeçar, eu posso me enganar, eu posso me confundir, eu posso interpretar mal as coisas. Então o que eu preciso? Conselhos, para saber se eu estou certo mesmo, para me ajudar a ter certeza sobre as coisas. O sábio ouve conselhos. Então, agora deixa eu dizer uma coisa para você. Até aqui a gente está vendo que Provérbios, ele está nos encorajando a procurar conselhos. Busque conselhos, busque conselheiros, tá? Só que Provérbios também vai fazer algumas alertas para nós. Provérbios vai dizer para nós que só pedir conselho não é suficiente. É preciso dar um passo a mais e examinar os conselhos recebidos. Dá uma olhadinha comigo agora em Provérbios capítulo 14, verso 7. Capítulo 14, verso 7. Olha o que o texto diz. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. O que o provérbio está dizendo para nós aqui? Examine quem é a pessoa que está querendo te dar conselho. Ou quem é a pessoa com quem você está pensando em se aconselhar. Examine, por quê? Porque se for um tolo, ele tem nada para te dizer. Ele tem nada para te ajudar. Foge dele, porque senão você vai cair nas mesmas tolices que ele. Qual é o problema? É que há tanta gente que está se aconselhando com tolos. E o resultado é que cai no mesmo problema do tolo. O provérbio está querendo, busca conselhos, mas está querendo, seja criterioso. Não procure qualquer pessoa para aconselhar você. É importante observar quem é a pessoa que te aconselha. A pessoa às vezes está com a vida toda bagunçada, metendo os pés pelas mãos, vez após vez, metido em coisa errada, mas ela acha que tem a solução para a sua vida. E você ainda escuta e segue o conselho. Ela não arruma nem a vida dela. É tola. Mas você escuta e vai pelo caminho. Para onde é que você acha que você vai parar? Para o mesmo buraco que o tolo está metido. A pessoa está lá, se metendo em confusão atrás de confusão, confusão atrás de confusão. Aí acontece um problema entre você e outra pessoa. A pessoa chega para você, o tolo, e diz o quê? Se fosse comigo, aí você se enche, né? Aí vai agir igual o tolo. E vai colher na sua vida a mesma coisa que o tolo está colhendo na dela. Confusão, e mais confusão, e mais confusão. Cuidado com quem você se aconselha. Quem te aconselha? Com quem você abre o seu coração? Uma vez eu ouvi um pregador puritano, li um texto dele, e ele dizia assim,
Por que você vai procurar alguém para resolver a sua doença que não seja um médico? Então você está com um problema de saúde, ao invés de procurar um médico, você vai procurar alguém que não é médico para resolver o teu problema de saúde. Mas da mesma maneira, por que você vai procurar alguém que não conhece a vontade de Deus? Que não conhece o que agrada a Deus para corrigir a tua vida? Como é que alguém que não sabe qual é a vontade de Deus, o que agrada a Deus, vai poder te pegar aqui no teu problema e te colocar no caminho de Deus? E endireitar a tua vida de um jeito que agrada a Deus. Então cuidado, preste atenção em quem é que vai te aconselhar. Olhe primeiramente para o caráter dessa pessoa. Essa pessoa é um tolo ou é um sábio? Essa pessoa está o tempo todo fazendo coisas que só trazem prejuízo para ela mesma? Ou você vê que não, é uma pessoa que tem sabedoria? É uma pessoa confiável? É uma pessoa confiável? Você pode confiar nessa pessoa, tem certeza? Ou será que ela pode querer te prejudicar? Você abriu o coração para ela e ela vai usar aquilo que você deu para ela contra você na hora que chegar o momento. Na hora que ela precisar. Como é que ela age com as outras pessoas? Está aí um bom teste para você fazer. Fulano de tal é meu amigo. É meu amigo. Posso confiar nele com certeza. Mas toda vez que ele chega perto de mim é para falar mal de alguém. Toda vez que ele chega perto de mim é para fofocar sobre alguém. Não, mas comigo é diferente. Tenho certeza que de mim ele não fala para ninguém. Sabe de nada, inocente. Né? Está vendo o caráter da pessoa. Se a pessoa fala dos outros para você, o que você acha que acontece com você quando ela diz assim, já vai, vai-te embora. Né? Cuidado, olhe para o caráter da pessoa. Como é que essa pessoa ela é conhecida? Qual é a marca da vida dessa pessoa? Ela é marcada por dar rasteira nos outros, por enganar os outros. Saiba que você pode ser a próxima vítima. Essa pessoa é marcada por fofocar, por leva e traz, espalhar a conversa sobre a vida dos outros. Saiba que provavelmente o seu nome circula por aí. Essa pessoa é conhecida por enganar os outros, por falar mal dos outros, por brigar com os outros. Você pode ser o próximo. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com quem você se aconselha. Essa pessoa está mostrando que ela não é companhia para você. O texto que a gente leu diz, foge do tolo. Foge do tolo porque ele vai te arrastar para a mesma tolice dele. Mas o pior é que às vezes a gente ainda admira o tolo. Admira o tolo. Quantas vezes, né? Às vezes os filhos estão lá com as companhias estranhas, os pais chegam assim, filho, cuidado, não vá por aí, não ande com fulano, não ande com ciclano. Aí o filho é tolo? Aí, não, papai, é porque o pai não entende das coisas, a mãe não entende das coisas. Admira o tolo. Aí daqui a pouco ele está lá, sofrendo as consequências junto com o tolo. Outra coisa que você deve observar, não apenas olhar para quem te aconselha, em termos de olhar o caráter dessa pessoa, mas olhar também para a expertise dessa pessoa. Ou seja, se ela entende realmente sobre as coisas que ela quer te aconselhar. Exemplo, essa pessoa ela tem experiência nessa área. Estou querendo conversar com alguém, estou precisando de um conselho, vou conversar com essa pessoa tem experiência na área. Por exemplo, a área profissional. Essa pessoa ela trabalha com isso, ou já trabalhou com isso, ou está há muitos anos já nesse mercado, eu estou vendo que ela está realmente se saindo bem. Então, opa, é alguém aí que sabe do que fala. Posso buscar algum tipo de conselho. Outra coisa, área espiritual, por exemplo. Estou passando por esse problema na minha vida espiritual. A pessoa com quem você vai conversar, a pessoa com quem você vai buscar conselho, como é que é a vida dela nessa área? Será que ela realmente pode te
aconselhar, ela dá um bom testemunho nessa área, nesse problema que você está passando. Olhe, por exemplo, se essa pessoa, ela tem tido sucesso nessa área. Às vezes a gente pode aprender, por exemplo, com uma pessoa que tem tido fracassos. A gente vai aprender com os erros dela, para a gente não repetir na nossa própria vida. Então, já aconteceu isso comigo, por exemplo, na própria vida pastoral. Já conheci pessoas no ministério que eu olhei e eu disse assim, eu não quero ser igual a essa pessoa. Eu não quero fazer isso no ministério. Deus me livre disso. Então você olha para a vida das pessoas, você aprende com os erros delas, a não imitar, a não fazer. Mas você precisa mais do que isso. Você precisa de pessoas que possam te dar direção do que fazer, para onde caminhar. Então, é por isso que é preciso olhar para isso e saber se essa pessoa realmente ela tem experiência na área e ela tem tido sucesso nessa área, vitória nessa área. Por exemplo, estou querendo montar uma empresa. Eu vou falar com o irmão fulano de tal, porque ele já montou 3 empresas. Faliram todas as 3, mas ele sabe como é que monta a empresa. Será que essa pessoa realmente sabe te ajudar? Estou com um problema no meu casamento. Eu vou falar com o fulano de tal. Ele já se casou 3 vezes, está indo para o 4º casamento. De casamento ele entende. O cara não deu certo em relacionamento nenhum por onde ele passou. Será que ele pode realmente te ajudar? Você pode olhar para ele e dizer, já descobriu o que eu não quero ser, né? Mas será que ele tem algo para te dizer assim, ó, cara, faz assim, vai por esse caminho aqui. Se todos os relacionamentos por onde ele passou, ele simplesmente não deu certo. Olhe para a pessoa e perceba, essa pessoa ela conhece os princípios da palavra de Deus, pelo menos isso. Ela conhece pelo menos o que a palavra de Deus diz. Exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era solteiro. Alguns até sugerem que talvez ele tivesse sido casado em algum momento da sua vida e fosse talvez um viúvo, ou talvez ele tivesse sido abandonado quando se converteu a Cristo, por exemplo. Mas o fato é que são conjecturas. O que a gente vê nas Escrituras é Paulo falando, eu sou solteiro, não tenho esposa. Só que Paulo, ele conhece o que Deus quer. Ele sabe qual é a vontade de Deus para a família, para o casamento, para nossas vidas. E por isso, Paulo, ele pode aconselhar sobre casamento, mesmo não sendo casado. A gente tem lá, por exemplo, 1 Coríntios 7, Paulo vai falar lá muito sobre vários tipos de relacionamento conjugal. Então, nós temos alguém que está capacitado, é apto para aconselhar, não porque ele tem experiência na área talvez, mas porque ele sabe quais são os princípios de Deus para aquela área. Ele conhece a palavra de Deus naquela área. Ele pode aconselhar sobre filho, criação de filhos. Ele fala sobre isso em Efésios, por exemplo, capítulo 6. Capítulo 5 ele fala em casamento, inclusive, também novamente. Quero me dedicar a uma área profissional, quero fazer algo, determinada área profissional. Posso procurar alguém que às vezes não tem experiência ainda naquela área, mas tem formação naquela área, por exemplo. A pessoa está terminando ali o curso de direito, e eu estou aqui com dificuldades em determinadas áreas legais. A pessoa ainda não tem experiência, não está trabalhando ainda no direito, mas ela passou um bom tempo estudando sobre aquela matéria. Então ela pode, talvez, me aconselhar naquilo que eu estou precisando. Talvez ela saiba, já leu sobre isso, já estudou sobre isso. Precisando consultar um engenheiro. A pessoa ela ainda não está trabalhando como engenheiro, mas ela está no final do curso de engenharia. Ela já viu muita coisa lá dentro. Talvez ela possa me aconselhar. Então, ainda sobre essa área aqui de saber os princípios da palavra de Deus, voltando para cá. Por exemplo, eu trabalho com comércio. E eu estou pensando em fazer algumas coisas estou tendo problema com algumas áreas ali no meu comércio. E eu estava precisando de aconselhamento. E eu lembrei do irmão fulano de tal. Ele não trabalha com comércio, mas eu sei de uma coisa, ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece os princípios da palavra de Deus. Talvez ele me ajude a enxergar algo no meu comércio que eu ainda não enxerguei. Exemplo simples. Um irmão pode chegar para você e simplesmente dizer assim, olha, você está querendo trabalhar com comércio e tudo mais,
Tô. E uma pessoa ali me disse que se eu investir nisso daqui, vai dar certo. Que ele está fazendo isso e está dando certo para ele. Está ganhando um bom dinheiro. Aí o cara, só porque conhece a palavra de Deus, ele pode fazer uma pergunta muito simples. Ok, mas isso daí agrada a Deus? Isso é correto? Isso é lícito? Por exemplo, essa mercadoria aí com a qual você vai trabalhar, é legal? Ou é mercadoria roubada? Mercadoria sem nota? O cara não precisou entender um monte de coisa, mas esse conselho aqui, ele pode livrar você de quê? De perder tudo no seu negócio. Se um dia chegar a vistoria lá, tudo carga roubada, tudo mercadoria sem nota, leva tudo, você perdeu tudo. Perdeu o que você ia vender para pagar suas contas. Chega para você lá, evita você de ser preso, evita você de passar vergonha, evita você de dar mau testemunho. Simplesmente porque ele não entende do seu negócio, mas simplesmente ele parou e pensou assim, você já avaliou se esse negócio aí é legal ou não? Se é correto ou não? Agora, não basta examinar com quem você está se aconselhando. Se é uma pessoa de caráter, se é uma pessoa que tem experiência na área, se é uma pessoa que conhece a vontade de Deus. Você precisa examinar outra coisa na hora de se aconselhar. Você precisa examinar o conteúdo do que é dito para você. Na hora que a pessoa vai te aconselhar, o que ela está dizendo? Exemplo. O texto que a gente viu aqui, ele fala sobre a necessidade de muitos conselheiros. Né? Muitos conselheiros. Por que que ele diz que é importante ter muitos conselheiros? Porque assim você pode comparar os conselhos dados. Você não está com a opinião de uma pessoa só. Tem várias pessoas te dando conselho. Esse aqui me disse isso, esse aqui me disse isso, esse aqui me disse isso, esse aqui me disse isso. Opa, eu estou vendo que várias pessoas estão concordando e uma pessoa está discordando aqui. Só isso daí já acende um sinal para você, que é mais provável que aquele esteja errado. Muitos conselhos, comparar os conselhos que as pessoas estão te dando. Não se contente com a primeira opinião, ou com um só conselho. Quantas pessoas salvaram a vida simplesmente porque buscaram uma segunda opinião, um segundo diagnóstico? Vou dar um exemplo para vocês. Tempo atrás, a minha sobrinha, a Esther, né, não está aqui hoje, ela foi internada. Por quê? Porque ela estava reclamando lá de alguma coisa, levaram ela no médico, quando chegou no médico, bateram um raio-x, e disseram assim, ela engoliu uma moeda. Ela engoliu uma moeda. Isso é algo perigoso. Cobre lá, né, dentro do corpo dela. Começaram a dar medicamentos pesados para ela teve que ficar internada. E o tempo passando e nada, assim, aparecendo ali, né, nada. Aí levaram um dia o raio-x para outra pessoa, outro médico lá. Aí o médico olhou e disse assim, gente, vocês não viram que isso aqui é o botão do short dela, não? No raio-x ficou lá o botão e o pessoal, na primeira olhada, tinham se confundido achando que era uma moeda. A menina estava tomando remédios que podiam prejudicar a saúde dela, sem necessidade. Então notem como um segundo conselho, um segundo diagnóstico, uma segunda palavra, um segundo olhar, ele pode ajudar você. Ele pode mudar muitas coisas na sua vida, pode até salvar algo na sua vida. Outra coisa, se é importante eu atentar para o conteúdo do que está sendo dito para mim, com o que eu devo comparar esse conteúdo? Com a palavra de Deus. Alguém está me aconselhando? Primeira coisa que eu tenho que olhar, isso que essa pessoa está me dizendo, está de acordo com a palavra de Deus? Isso que essa pessoa está me dizendo, agrada a Deus ou não agrada a Deus? Se eu vejo que o que ela está me dizendo fere um princípio da palavra de Deus, eu devo rejeitar logo de imediato. De imediato. Só que aqui é onde entra às vezes uma tentação, um problema, que é o quê? A gente confunde o que dá certo com o que é certo. Às vezes a pessoa vem aconselhar a gente e a gente de imediato já observa uma coisa, ei, peraí, mas dá certo. Dá certo. A pessoa está fazendo isso, ó, e está dando certo, mas para nós que somos cristãos, não interessa
Se pela perspectiva humana, o negócio dá certo. O que para nós, o que interessa é se o negócio é certo. E eu só vou saber se aquilo é certo, se aquilo de fato agradar a Deus ou não. Se agrada a Deus, é certo. Pode até não trazer o resultado que outro aí está tendo, ou que eu queria ter, mas é certo, tá beleza. Se não agrada a Deus, não interessa se aquilo vai encher os meus bolsos, por exemplo. Eu devo rejeitar, porque não agrada ao Senhor. Às vezes você simplesmente precisa olhar se o que a pessoa está dizendo para você, o conteúdo que ela está apresentando para você, tem sentido, faz sentido, é lógico aquilo ali que a pessoa está dizendo, funciona. Aí eu entro no segundo aspecto aqui, eu digo, né? Não basta olhar se dá certo, mas se é certo. Mas eu já olhei o aspecto, é certo. Agora eu posso olhar, ok, se é certo, funciona, dá certo também. Ou até uma coisa assim, não tem problema nenhum em você fazer isso, pode fazer tranquilo. Mas também não tem resultado nenhum, não funciona, não tem lógica no que está sendo apresentado para mim. Então devo descartar aquilo ali. Então Provérbios está dizendo aqui para nós, olha, busque conselhos, vai fazer alguma coisa? Busque conselhos. Está pretendendo? Busque conselhos. Está passando por alguma dificuldade? Busque conselhos. Tem alguma? Busque conselhos. Mas não basta buscar os conselhos. Preste atenção em quem está aconselhando você e o que está sendo dito para você. Busque conselheiros sábios, principalmente que andam com Deus e que entendem sobre o assunto que você está precisando e que tem uma vida que dá mostras, que dá evidências de que aquilo é real na vida daquela pessoa. Esses são os conselhos aqui de Provérbios para nós sobre a necessidade do aconselhamento. Agora, o que a gente pode aprender mais sobre tudo isso daqui que a gente falou? Primeiro, seja prudente. Tudo que Provérbios está dizendo aqui para nós é, seja prudente. Avalie muito bem antes de você agir. Algumas coisas que você vai fazer, às vezes não vai ser possível voltar atrás. É por isso que você tem que avaliar muito bem e buscar conselhos. Às vezes você vai fazer coisas que, depois que você fez, agora só dá para lidar com as consequências. Não dá mais para corrigir, não dá mais para voltar atrás, não dá para evitar as consequências. Então, por isso, seja prudente. E para evitar tudo isso, busque conselhos. Busque conselhos. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui é que quando eu leio, por exemplo, Isaías, capítulo 9, verso 6, dá uma olhadinha comigo, texto bem conhecido. Isaías 9, 6. Olha o que o texto diz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Um texto escrito séculos antes da vinda de Jesus, apontando para essa vinda maravilhosa, e dizendo que ele seria um maravilhoso conselheiro. Sabe, quando você olha para a cruz de Cristo, o que você vê ali? Você vê ali alguém que te amou a ponto de entregar tudo por você. Alguém que não segurou nada para si mesmo, mas deu a própria vida para mudar a tua vida, mudar o teu destino, mudar a tua eternidade. Ele entregou tudo, não ficou com nada, ele deu a própria vida. E é muito interessante que Paulo vai falar lá em Romanos, olha, se o pai não poupou o seu próprio filho, se ele deu o próprio filho dele por você, por que você acha que ele vai negar as demais coisas? Qual é o ponto que eu estou querendo chegar aqui para você? Se Cristo deu a própria vida por você, Ele é o maior interessado na tua vida. Ele é aquele que mais te ama. Ele é aquele que mais quer aquilo que é melhor para você. Se Ele não negou a própria vida, você acha que Ele vai te dar algum conselho errado? Você acha que Ele vai apresentar algo que não vai ser bom? Algo que não vai funcionar? Algo que não vai realmente te colocar no exato lugar onde você deve estar?
Então, de todos os conselheiros que você pode buscar e pode desejar, busque o maravilhoso conselheiro, aquele que te amou e deu a vida por você. Busque ele, busque conhecer as suas palavras, busque conhecer os seus princípios, busque conhecer o seu direcionamento e se apegue a isso. Ouça a sua vontade e obedeça. Obedeça. A terceira coisa que eu queria deixar para você aqui é: qual é a meta da sua vida? A meta da sua vida é simplesmente provar que você está sempre certo? Ou será que é buscar estar certo, buscar acertar? A meta da sua vida é perseguir suas próprias ideias, o que você acha? Ou a meta da sua vida é buscar a vontade de Jesus, o que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele diz? Às vezes, se a gente quer ser fiel ao Senhor, se a gente está interessado nos seus conselhos, na sua palavra, uma das primeiras coisas que a gente vai precisar fazer na nossa vida é reconhecer que nós estivemos errados. Nós estivemos errados. Sabe por que a gente precisa de conselho? Porque a gente erra. Sabe qual é o primeiro passo que a gente dá na direção do Senhor? Arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É reconhecer que você estava errado. É reconhecer que você estava falhando. É reconhecer que você estava longe do Senhor. É reconhecer que você estava fazendo aquilo que só trazia desgraça para a tua vida e que não trazia nada de alegria para o Senhor. Se você acha que nunca erra, você nunca vai precisar de conselho. Se você acha que não precisa de conselho, significa que você acha que não precisa de correção na sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se você se sente essa pessoa, eu sou o cara. Eu não preciso de ninguém dizendo o que eu tenho que fazer, não. Eu não preciso de conselho, não. Eu não preciso de ninguém querendo me corrigir, não. Eu não preciso conhecer aí o que os outros dizem, não. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Cristianismo não é para você. Cristo não é para você. Cristo não veio morrer naquela cruz por você. Sabe por quê? Porque Ele veio morrer numa cruz por pecadores. É por gente que se enxerga pecador. É por gente que se enxerga que não merece nada. E que não pode fazer nada por si mesmo para resolver o seu grande problema. Que não pode fazer nada por si mesmo para merecer entrar num relacionamento de amor precioso e eterno com o Deus Santo que criou todas as coisas. Eu preciso primeiramente reconhecer que eu sou esse pecador e clamar ao Senhor: Deus, eu sei que eu estou longe de ser o que eu deveria ser. Eu preciso que o Senhor faça algo. Eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro e primeiramente mude o meu coração, abra os meus ouvidos para ouvir os teus conselhos, a tua vontade sobre mim, a tua verdade para mim. Eu preciso de um coração que anseie por isso e só o Senhor pode fazer isso na minha vida. Então vem, Senhor, me visita. Vem, Senhor, muda a minha vida. Vem, Senhor, dá graça, porque caso contrário eu estou perdido. Eu não sou autossuficiente, eu dependo do Senhor. Deus resiste o soberbo, mas Deus dá graça aos humildes, aos que reconhecem, os que clamam por sua graça, os que pedem, os que buscam sua vontade, seus conselhos. Que o Senhor nos ache assim, com esse tipo de coração, com esse tipo de atitude.